Tá, a gente tinha na última aula, né? Continuando o mesmo tópico 3, na última aula a gente tinha falado aí como alguns fatores, né, do ambiente e o homem, e fatores que afetam a hospedeira, como é que afeta a ocorrência da epidemia, né, o desenvolvimento da epidemia, melhor dizendo, né? E nós tínhamos terminado essa parte de epidemiologia propriamente e ficamos aqui na quantificação de doenças, né? Que é um tópico, vamos dizer assim, separado, né? A gente falou que a epidemiologia é uma ciência quantitativa, né? Mas para que seja quantificado, né, alguns termos ou alguns conceitos e alguns métodos têm que ser entendidos, né? Bom, só uma pergunta, você está me escutando aí? Não sei se eu estou sendo escutado, mas eu acho que... Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Ah, tá. Então tá bom. Tá. Então vamos dar sequência aí à parte de quantificação de doenças, né? Bom, eu sempre falei que a epidemiologia é uma ciência quantitativa, né? Para que serve, né? Qual a função, né, da quantificação? Para estudar medidas de controle. Professor? Oi, pode falar. Mas está fazendo um barulho de... Pois é, eu não sei conectando e desconectando. Ele me passou a mensagem que está instável mesmo, viu? Eu não sei como é que está... É algum USB, eu acho. Eu vou... Deixa eu tirar algum... Você fala cabo USB, alguma coisa conectada? Isso, é barulho de USB. Bom, parece que agora melhorou, né? Parou agora. Isso. Tá, então vamos... melhor assim, então. Tá, então para aqui, aonde entra a parte de quantificação, qual a necessidade, né? Com que objetivo, né? Bom, estudar a medida de controle, né? Então, para quem aplica, órgãos governamentais, né? O poder público, seria evidentemente, principalmente medidas legislativas, né? Que são obrigatórias, coercitivas, é claro que ele tem que a necessidade de avaliar se aquela medida vai ter realmente o esperado, né? Vai ter o impacto esperado, no caso, o impacto positivo, né? Senão, né, a gente não haveria necessidade. Então, para estudar medidas de controle, determinar a eficiência de um fungicida, o pessoal das empresas fazem isso, né? Fazem até para quando eles vão registrar o produto, né? Como para determinada doença é feito, ou é encomendado pelas empresas esses estudos, né? E eles, evidentemente, eles continuam fazendo isso, né? Mais a nível demonstrativo, depois que obtém o registro, né? Chegando mais um Alex. Alex, 2 pessoas. Alex. Pronto. Bom, então essas empresas que de agroquímicos, né, estão sempre fazendo isso, né, estimando a eficiência. Maria Gabriela. Então, essas empresas estão querendo sempre, né, monitorando a eficiência dos seus produtos, né, dos seus fungicidas, para se saber qual o dano provocado, né. Por exemplo, quando se quer estabelecer a relação doença-dano, né, uma relação matemática, uma relação funcional, uma relação quantitativa, né, você avalia a doença, mas você avalia também danos, né, então para isso tem toda uma metodologia.
Bom, falando um pouco aqui de alguns termos, né? Ou conceitos, a gente tem a incidência, né? A gente tem severidade. São as duas principais, vamos dizer assim, maneiras, não, ou grupos, né? De parâmetros de avaliação. Cada um é utilizado para determinada situação, né? Vai depender do que como a gente vai esclarecer agora, né? Bom, primeiro, o que é incidência? Incidência uma avaliação objetiva muito simples, né? Que é a percentagem, né? Você vai lá e conta, né? Quantas plantas doentes com uma determinada amostra. Depois é só fazer cálculos simples, né? É um cálculo, uma regra de 3 simples. Então, a percentagem pode ser tanto a planta doente como determinada parte da planta, né? Quantas porcentagens de folhas doentes, né? Ou percentagem da área foliar. Não, desculpe, a percentagem de área foliar já é outra dentro do grupo de severidade, mas aí é número de... Quando a gente fala incidência, não, quando a gente fala plantas doentes, a planta aí tanto faz, ela, se está com uma... Se a gente adota, né, esse critério, tanto faz se está só uma parte pequena da planta ou toda a planta é doente, né? É contado como uma unidade. Da mesma forma, percentagem de partes da planta, é a percentagem de folhas doentes. Aí pode só uma lesãozinha ou pode ser a área foliar toda tomada, mas é contado como uma unidade. Aí entra como porcentagem, então, de plantas ou de folhas doentes. A severidade é de área foliar, né? Ou de volumes, ou volume de tecido coberto pela doença, né? Então, como é que a gente mede a área foliar, né? A gente tem algumas regras, alguns modelos, né? Ou alguns... Na verdade, a gente tem figuras, escalas diagramáticas que a gente chama, né? Então, já tem a representação de uma folha no tamanho, tamanho proporcional, e você tem diferentes áreas foliares infectados, né? Que já foram avaliados, já foram testados e mensurados, né? Com uma metodologia eficiente, sei lá, leitura por computador, por algum... ou uma leitura manual, você corta o tecido doente, aí você tem as metodologias para fazer isso de maneira precisa, né? Agora, essas escalas são vamos passar lá para frente que a gente vai ver uma delas que fica mais fácil, né? A gente falar melhor delas mostrando a imagem, tá? Então, severidade é a percentagem de área ou de volume infectado. Bom, quantificação da incidência, né? Alguns exemplos, por exemplo, número de tomateiro com murcha bacteriana, né? Número de frutos de manga com antracnose, número de manga com carvão. Bom, por essas 3 doenças já implica em que já caracteriza o tipo de doenças onde se utiliza, né? André Tafarello. Tafarello. Então, por esses 3 exemplos, né, eles já entregam aí em qual a situação. Bom, na verdade, então, a incidência se mede para aquelas doenças em que uma planta infectada, ela praticamente detona a planta, né? Uma planta com murcha não quer dizer que vai haver perda de 100%, mas vai ter uma perda muito significativa, né? E dizer, não tem gradação. Uma planta murcha não tem meia planta murcha, não tem. Então, é contado como uma unidade e praticamente aquela planta não vai produzir, né? Então, é muito simples você estabelecer, nesse caso, a correlação é muito alta entre a percentagem de plantas doentes e a produção. Se a gente imaginar, vamos pegar uma planta de tomate, pesa o padrão dela, normal, a média, seria 2 quilos, né? Então, a gente tem 50% de incidência da doença, a gente praticamente vai ter aqui só praticamente 100 produção naquela 50%, né? Ou muito pouco, o que eu falo não é 100%, mas muito pouco.
Então, vai ser aproximadamente perda de 50%, ou um pouquinho menos, talvez. 40, vamos chutar aqui, 40%. Então, perda de 50%, a incidência de 50%, perda de 40%, incidência de 60%. Bom, de maneira em que você tem você pode, na verdade, extrair daí uma equação funcional, uma equação matemática, né? Que isso é fácil também, qualquer planilha dessas do Excel, se você tabular os dados e colocar as várias avaliações de doença e as várias, a produção obtida, né, em cada parcela doente, vamos dizer assim, ou para cada incidência, né? Então, você estabelece relações matemáticas aí muito precisas, né? Que dá para estimar a perda a partir, então, dessa observação da quantidade ou da incidência. Então, manga com atracnose. Isso aqui é doença de polipolicita. Porque você, no caso do mercado in natura, se você tem lá no pé, você tem, sei lá, 10% de incidência, aqueles 10% vão ser descartados, né? Então, é uma relação direta, nem que seja, e aqui não interessa a área coberta, né, da folha, do fruto, né? A área coberta com a lesão. Se tiver só uma pintinha de antracnose, ou tá metade da manga com antracnose, você vai descartar. Então, por esse fato, já implica em que aí é a mesma ideia, né? Então, se você tem num pé de manga 10% dos frutos doentes, eu vou ter 10% de 10% de frutos descartados. Se a gente tem um peso médio de fruto, então é a mesma coisa, né? Se tem um peso médio padrão, aí você 10% de menos frutos, né? 10% em termos de peso esperado da produção. Então, assim, estabelece facilmente, né, um quantitativo, uma relação funcional aí entre a incidência da doença e a produção. Então, número de plantas com carvão, a mesma coisa. O carvão nem sempre é a perda total, mas é próximo disso aí, né? Assim. Então, são evidências que se encaixam muito bem, ou seja, a incidência é um parâmetro que vai ter uma alta correlação por isso é que se utiliza, né? Que vai ter uma alta correlação, então, com o dano ou com a produção esperada, né? Ou com a produção obtida, melhor dizendo. Agora, para outras doenças, né? Então, aqui você tem os exemplos aqui, a contagem, né? Viroses sistêmicas, murchas vasculares e podridão de frutos, né? Então, virose é a mesma coisa, é uma infecção sistêmica, então você não vai ter uma parte ou uma área só né? E além disso, né, principalmente para aquelas, não é quer dizer que todas as viroses sistêmicas vão se obter alta correlação, né, pessoal? Mas dentro desse grupo, uma parte significativa de viroses, principalmente aquelas mais severas, né, onde a incidência, uma planta doente vai produzir muito pouco, né? Então, mais fácil de se estabelecer. Então, essa correlação, ou essa correlação funcional entre a incidência e o dano, né? E a produção. Então, é uma medida objetiva de fácil obtenção. Assim. É claro que você não vai lá num plantio e você faz isso por amostragem, né? Uma boa amostragem. Então, são viroses, murchas vasculares e podridão de frutos, né? Então, essas três que eu citei estão dentro dessas três categorias aí, né? Então, é uma condição específica aí que a gente usa, então, o parâmetro de incidência, né? Bom, quanto à severidade, na verdade, a gente calcula a área foliar, né? Então, você pode ter aí, é o caso das manchas, crestamentos, ferrugens, wildes e mildes, tá? Aqui, a ideia é a seguinte, como não tem aquela história de uma folha doente, quer dizer, de uma lesão, aqui a ideia principal é o seguinte, você tem áreas foliares, pode ter áreas foliares com diferentes grau de infecção foliar, né? Então, à medida, e tem um padrão, né? Quanto você menos área foliar, ou aliás, quanto mais área foliar infectada, então vai sobrar menos tecido para fotossíntese e vai se produzir menos, tá? Então, são doenças que afetam diretamente a fotossíntese, portanto, é também esperado, né?
É claro que nem todas as doenças aparecem, você pode obter, né, vamos dizer assim, uma equação que relacione isso de maneira com alta precisão, né? Claro, você pode obter com diferentes graus de precisão, mas evidentemente que ela é mais útil a equação que tem um grau maior, né? Não adianta você ter obter uma equação matematicamente, né? Você pode até conseguir isso matematicamente, as fórmulas estão aí, mas se o grau de correlação for baixo, né? Então, quando a gente fala grau de correlação, grau de previsão, né? Então, você tem entre o que realmente se obtém e a previsão, a diferença tem que ser pequena, né? Você tem que acertar o mais próximo possível do alvo. Então, a severidade se utiliza, então, para esse grupo aí de doenças, né? Manchas, crestamentos, ferrugens. Aí, como é que se mede esse grau de severidade? Eu tinha começado a falar das escalas escalas descritivas, escalas diagramáticas, análise. Então, vamos passar cada um desses itens aí, né? Para medir severidade. Escala descritiva, né? Vamos mostrar, então, a escala descritiva nessa próxima tabela aí, né? Então, o cara vai, essa escala que vocês estão vendo aí estão vendo aí na tela agora, né? É a escala descritiva da requeima da batata, é utilizado para ele. Então, você dá uma nota e você, para uma dessas, conforme que você visualiza no campo. Então, a nota 0, sintoma ausente no campo, nota 0,1, algumas plantas afetadas, até uma ou duas lesões em um raio de 10,5 metros, né? Nota 1, até 10 lesões por planta. Mas qual a amostragem? Aqui eu só estou colocando, né, a metodologia. Quando a gente vai fazer, se a gente vai fazer o trabalho, evidentemente que a gente é detalhado, né? Que a gente só mostra a tabela só para vocês terem uma noção, né? É claro que é feito numa amostragem, aí vai depender da doença. Para cada doença também você tem um tamanho ideal de amostragem, uma abordagem, vamos dizer assim, tem uma metodologia completa, né? Vou falar assim. Bom, e aqui é a escala diagramática. Então, o que vocês estão vendo, eu tinha começado a falar antes, né? Essa aqui é para a escala diagramática. Essas escalas são publicadas, né? Numa revista científica e podem ser utilizadas, né? Quando é publicado, é dado toda a metodologia para obter aquela escala, né? Os parâmetros que realmente são necessários são publicados. Isso, todo o trabalho científico é submetido a, vamos dizer assim, a avaliação vamos dizer assim, como é que a gente chama? Conselheiros, né? Para publicar na revista, né? Ou de pessoas que avaliam, né? Avaliadores, vamos dizer assim, né? Então, é uma coisa que, vamos dizer assim, tem uma certa confiabilidade. Então, nessa escala que vocês estão vendo aí, né? Para a ferrugem do amendoim. Então, você tem uma nota aí, vamos mostrar aqui, cada uma representação, né? Você tem 3, 6, 9 representações de uma folha de amendoim, né? Nessas 9 representações, você vai ter diferentes graus, né? Ou graus crescentes de severidade. Então, nessa primeira aqui, que está mostrando a canetinha, aqui está ruim o slide, eu acho que é 1%, né? Não, a nota 1 é zero, né? Aqui é 0, melhor dizendo. Então, ausência de doença. Nota 2 é 1 eu acho que 5%. Vamos que seja 5%, né? Aqui o número exato não interessa, só para mostrar. A nota 3, aí você vê nota 5, 6, 9, ou a nota 6, por exemplo, aqui, ó, de 20 a 40% de infecção. Então, assim, então, como é que isso é feito? Você tem essas escalas, que são representações, aí você vai no campo, né? Eu tenho que, na minha parcela, eu vou avaliar 3 plantas, em cada planta eu vou ali, 3 folhas. É isso que você faz. Aí, cada vez que você avalia, você pega uma casa, uma folha, você compara com o seu padrão aí, que tá. Aí, isso aí, você dá a notinha ali, anota, faz a anotação da que está mais próxima disso aqui, né? Você pode fazer interpolação. Às vezes você está entre a minha folha aqui real, ela está entre a nota 8 e a outra 9, né? E a 9. Você coloca 8,5, a nota intermediária, tá? Então, você tem aí 9 diferentes graus de intensidade, então é fácil para você trabalhar isso no campo, né? Então, isso
já foi comprovado que dá uma resposta satisfatória, né? Então, essas representações são escolhidas não é por acaso, ela tem, vamos dizer, uma ciência envolvida, né? Isso depende do grau de precisão da nossa visão, né? Do grau de discriminação, do poder de discriminação da nossa visão para, vamos dizer assim, diferentes representações. Normalmente, como são áreas, a nossa visão não consegue discriminar, por exemplo, 5 em 5% de área foliar, por exemplo, 5%, 10, 15, 20, esse nível de precisão você não tem. Normalmente, a escala é geométrica, né? Por exemplo, área geométrica, 2%, não é bem área geométrica, mas não é aritmética. Quando você passa de um grau para o grau mais intenso, não é uma escala aritmética, mas é uma geométrica, né? Então, assim, tem toda uma ciência envolvida nisso aí. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista prático, né? Tem o pesquisador que elabora, que publica, que é avaliado o trabalho e pode ser utilizado, né? Então, tem diferentes escalas publicadas aí disponíveis. Aqui é uma para outra escala. Opa, Opa, esse aqui é o do... tá atrapalhando aqui o negócio, só um instantinho. Tá, mancha parda da mandioca. Essa aqui é bem 1%, 2%, 2%, 4%, 8%, 16%, 32%, né? Você vê que de uma escala para outra vai dobrando, né? As representações aí de severidade. Isso porque é o que o nosso olho humano consegue discriminar, né? Então, o grau seguinte que a gente consegue discriminar é 2, vamos dizer assim, né? De 2, o grau seguinte seria 4, de 4 passa para 8, de 8 para 16, né? Se a gente medir com um aparelho 8 e colocar lá 10, 12, esse 10 e 12, normalmente o nosso poder de observação não vai discriminar, né? Adequadamente. Então, por isso, essa escala não é uma escala aritmética quando você passa de um grau de severidade, quando você vai passando, né? Cada grau de severidade para o subsequente, tá? Bom, então vamos lá. Então essas escalas são utilizadas aí para avaliar severidade. É claro que isso são fáceis de manusear, vamos dizer, relativamente barato. Tem esse outro método aqui, por exemplo, você utilizar análise de vídeo, imagem de vídeo por computador. É claro que isso é mais caro, é um equipamento que pode ser feito para nível de pesquisa, mas não uma recomendação para se utilizar para levantamentos num país ou em grande escala, né? Então, qual é o princípio, né? Como é que é feita essa imagem? Você faz a imagem, realmente, né? De cores e formas diferentes que são facilmente avaliadas por... Então, assim, mas isso é uma condição especial também, tem que ser uma câmera especial, né? Então, é gerada essa imagem de vídeo e você coloca aquilo no computador e o computador faz a leitura, né, de área foliar, né? Normalmente você tem uma folha, o normal dela é a folha verde e nas áreas doentes são áreas necróticas, né, áreas escuras, de coloração preta, né? Então, o computador consegue discriminar e fazer essa quantificação de áreas pretas, né? Então, é uma informação, vamos dizer, com um grau de precisão alto, né? Depender da câmara. É claro que tem toda uma metodologia também. Talvez se utilize câmaras especiais, não sei, né? Mas também aqui não é o caso aqui, tá? Aqui é bom, você tem que entender só o princípio, né? Sensoriamento remoto, né? O sensoriamento remoto, na verdade, ele não é que ele não mede a área doente, ele mede a quantidade a reflectância, né? Então, o que é reflectância, né?
o raio, a radiação vem do Sol, bate na folha e a folha reflete, né? Então, aquilo que ela reflete é a reflectância, né? Então, para isso, você usa o comprimento de onda mais adequado para isso é o infravermelho, né? Então, que ela discrimina muito bem. Bom, o tecido verde vai refletir de uma forma, o tecido necrótico vai, vamos dizer assim, de uma forma assim, que a aparelhagem, evidentemente, tem sensibilidade para capturar, né, essa informação, não é? A gente, evidentemente, não, né? Então, o sensoramento é um aparelho, então, que é colocado lá na área, né, que você vai medir, né, e ele vai quantificar durante um determinado período, né? Então, a fotografia também pode ser utilizada para isso, a fotografia aérea, e esse aparelho que eu falei é o radiômetro, né? Que ele mede radiação, portanto, ele mede a reflectância. Tá só dizendo cancelar, tá. Então, também é utilizado, tá? Olha, um equipamento que você pode, um método de fotografia aérea, na verdade, habilita. É claro que todos esses métodos têm que ser calibrados, né, pessoal? Tem que fazer primeiro isso em pequena escala, né? Avaliar o método, quantificar isso, bater a fotografia e comparar com outros métodos reconhecidamente precisos, né? Utilizando as metodologias de referência padrão. Se aquele método se aproximar muito, né, ou for superior ao método padrão, evidentemente que ele pode ser utilizado, ou ele é habilitado para ser utilizado, que no caso tem a vantagem de, se ele tem a fotografia aérea, é uma metodologia adequada para grandes, vamos dizer assim, grandes áreas, grandes levantamentos, né? Quando ele fala fotografia aérea, pode ser inclusive um drone, né? Que passa às vezes, numa escala, falar aérea, mas numa escala menor, né? Então, esse método pode ser utilizado, né? Pode ser utilizado numa escala maior, né? Quando falo escala maior, é para levantamentos a nível de país ou uma macro-região, né? Mas, de qualquer maneira, pode ser utilizado, então, essas diferentes estratégias aí, né? Desde aquela da escalinha, claro que aquelas que a gente usa escala diagramática, escala descritiva, é uma pessoa que vai lá, uma pessoa tarimbado, experimentado, vai lá, depende, então, de ir lá no campo fazer, e tem uma certa limitação, né? É claro que método que a gente utiliza, ou filmagem é um método, se tiver um método adequado, é simples, porque basta alguém para filmar, levar, colocar no computador, qualquer um faz, não precisa ter habilidade, ser um fitopatologista que tem uma experiência na área, ele tem que saber só mexer com o equipamento que ele tem, assim como esse outro sensoramento remoto, né? Então, tem o trabalho dos cientistas inicial para calibrar o método, validar aquele método, e depois de validado, qualquer pessoa que mexe com o drone ou que bate fotografia aérea, não pode não entender nada de fitopatologia, né, é habilitado para isso, né? Bom, quando a gente quantifica a doença, a gente, ao longo do tempo, a gente pode obter essa chamada curva, né, de progresso da doença, que está representado aqui nesses gráficos aqui, né? A gente tem aqui no ar aqui, no queima da folha do inhame, né, uma representação aqui da evolução da doença, né? Isso tem a murcha bacteriana do tomateiro, que é o desenho, o gráfico B aqui, né? Então é isso. Aqui vocês veem que no eixo X aqui tá os dias após o plantio, né? Então isso implica que você faz várias avaliações durante o ciclo aqui da cultura, né? Dias após o plantio, dias após o plantio. Aí aqui no eixo da abscissa, no eixo Y, você coloca o grau de severidade obtido na sua amostra, no caso o grau médio, né? Então, por exemplo, aqui mais ou menos com 161 dias, não, um pouquinho mais aqui, né? Tá aqui na metade, aqui, talvez com 170 dias, você tenha 5% de severidade, né? Assim vai, tá? Então, essa curva, essa
quando a gente, para obter esse gráfico aqui, essa curva que vocês estão vendo, você obtém os dados de leitura, né? Então, você faz várias leituras durante esse período inteiro, 5, 6, 7, 8, não sei lá, avaliações, e plota, e obtém as severidades. Quem faz isso aqui, plota isso aqui e já faz essa equação, né? Obtém essa equação, melhor dizendo, já às vezes até a planilha faz, eu não sei, mas aí já é a parte aí matemática da coisa, né? Função matemática, isso aí mas aí só mostrando para vocês como é que é apresentado o dado. Bom, o interessante aqui também é que quando se obtém essa curva, outro parâmetro também é o chamado área sobre curva de progresso da doença. Que é uma área, né? É uma integração desses valores. Chama integração, o mesmo cálculo que a gente faz, por exemplo, para o volume de terra na barragem a tirar, ou o volume de água na barragem, é utilizado para calcular esse parâmetro aqui, né? Então, que é um parâmetro bastante sensível para discriminar, às vezes, diferenças pequenas entre tratamentos. Então, é bastante utilizado pelo pessoal. Não a curva de progresso da doença, mas a área, né, que é um parâmetro que se obtém quando você obtém essa curva de progresso da doença. Então, a área sobre a curva de progresso da doença é um parâmetro muito utilizado. Aqui você tem diferentes curvas, padrões, né, o padrão linear exponencial, que são gerados por, vamos dizer, determinadas funções matemáticas, né? Não são curvas reais, né? Mas as curvas reais, né, elas normalmente se aproximam de desses parâmetros, desses modelos, né? E aquela que está mais próximo daquele modelo, ela utiliza os parâmetros daquele modelo, vamos dizer assim. Bom, isso aqui eu já tinha comentado, né? Você tem a curva, depois, com a curva de progresso da doença, você tem a área sobre a curva de progresso da doença, né? Bom, se você tem uma área de progresso da doença, evidentemente que, se você obtém, melhor dizendo, né? E esse dado é um dado correto, né? Se você obtém uma evolução, e essa evolução se mantém o mesmo, né? Com repetição, é claro que se num determinado ponto, você pode já prever o nível de doença, até onde aquela doença pode chegar, se você tiver condição ambiental favorável, tá? Então, é essa a ideia de você. Deixa eu só voltar aqui Então, por exemplo, aqui, né? Então, vamos ver que essa é a curva padrão com repetição que foi obtido para uma condição ideal, né? Para a doença, né? Essa aqui, vamos dizer assim, para queima do inhame. Então, se você com 107, por exemplo, você está aqui com 161 dias e quase 5%. É claro que o máximo que você vai chegar, né? Vamos dizer que isso aqui sei lá, próximo aqui de 15% com 217. Bom, agora, essa inclinação da curva, ela tem uma... Agora, se você, com esse mesmo 5%, você já obtém aqui com 119 dias, é claro que essa curva ela vai ter assim, ó, ela vai ter mais, se aproximar dessa aqui, ó. Aí, ok? Então, isso aqui dá o grau de previsibilidade. A gente sabe, essa inclinação, ela é padrão, mas não quer dizer que você vai obter a mesma curva. Essa inclinação, eu digo essas representações aqui que eu estou fazendo, né? Aqui que eu estou desenhando não dá para ser muito, muito preciso, mas... Tá. Então, aqui, por exemplo, com 10%, você obtém nessa curva padrão aqui, ó, você está com 10% com, vamos dizer, 190 dias praticamente. Se você tiver 10% já com 19 dias, então vamos colocar aqui a partir daqui, né? Com 119 dias, você tem 10%. Evidentemente que você vai chegar a um nível muito maior, porque a inclinação vai ser a mesma. Vamos imaginar que isso aqui são curvas paralelas, né? Eu tenho uma curva aqui, essa curva seria exatamente paralela, essa aqui exatamente paralela, essa aqui exatamente paralela.
né? É isso que você tem, o padrão aqui é a inclinação da curva, tá? Então, dessa forma é fácil prever, né? Como eu falei, se, vamos pegar aqui 200, aqui é 207, dia 10. Se com 200, esse aqui foi 217, vamos dizer, 10%, né? Então, se eu já começo no dia 119 com 10%, evidentemente que eu vou, pela ideia da inclinação, eu vou ter aqui 20%, né? No restante do dia. Tá? Então, é isso que vai dar o grau de previsibilidade. Isso aqui pode ser pensado para essa outra curva aqui também, né? Essa curva aqui meio que exponencial, ó. Né? São retas paralelas. Aqui está aquele mesmo princípio, né? Se eu já parto aqui, né? Tá? Então, é essa a ideia que vai dar. Acaba que essa analogia, melhor dizendo, é que vai funcionar quando você obtém uma curva padrão, né? A partir